Para a primeira apresentação, passo a palavra ao senhor Luiz Fernando Troncoso, especialista em regulação da Superintendência de Regulação Econômica da ANEEL, que apresentará os resultados obtidos com a aplicação das metodologias referentes ao terceiro ciclo de revisão tarifária periódica da Hidropan, bem como sobre a proposta dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC da concessionária para o período de 2014 a 2017. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou responsável pelos cálculos da revisão tarifária da Hidropan e vou comentar da forma mais simples possível o que esses números representam na realidade da empresa e do consumidor. Bom, vamos começar com esse momento, o que ele está representando para a Hidropan e para os consumidores dela. O que é a revisão tarifária? Bom, uma distribuidora ela é uma empresa que presta um determinado serviço. Para a adequada prestação desse serviço é necessário... Para de filmar, por favor, Daniel. Para a adequada prestação desse serviço é necessário que ela tenha recursos para que preste esse serviço adequadamente. Esses recursos, no caso da distribuidora, são auferidos via tarifa que são estabelecidas pela ANEEL. E é nesse momento de revisão tarifária que a ANEEL vai analisar se essa tarifa, se essa receita, se ela é suficiente, se ela está menor ou se ela está maior. Caso a receita seja suficiente para a prestação do serviço, as coisas continuam como estão. Se ela estiver a menor, a ANEEL aumenta um pouco a tarifa, e se estiver a maior, isso é revertido para a modicidade tarifária. Importante sobre a receita é que ela é composta de parcela A, parcela B e tem um itemzinho de fora que são os itens financeiros. A parcela A são os custos não gerenciáveis pela distribuidora. O que significa isso? São aqueles custos que ela não tem capacidade de gestão. A parcela B são os custos que ela tem capacidade direta de gestão, no caso os custos de distribuição. A parcela A é composta de compra de energia, transporte em cargos setoriais, e a parcela B, os custos efetivamente de distribuição. E por fora, os financeiros, que são valores temporários que os consumidores pagarão pelo período de 12 meses a contar do aniversário da distribuidora. Em relação à composição da receita, esse gráfico pizza ele mostra bem como é que é essa composição. Primeiro, sobre os itens de parcela A, a gente tem custos de energia, no caso, preservados contratos bilaterais firmados anteriormente. Temos os custos com transmissão. As receitas das transmissoras são definidas em leilões públicos, onde o vencedor é definido pela menor receita. Realmente está fora da capacidade de gestão da distribuidora. Temos encargos setoriais. Os encargos setoriais não são competência da ANEEL. A ANEEL não cria ou extingue encargos setoriais. Eles são, na verdade, eles têm destinação específica e são políticas de governo para o setor elétrico. Assim como os encargos, os tributos. Os tributos também não são competência da ANEEL, eles são competência do governo federal ou estadual. E realmente estão fora da capacidade de gestão da empresa. E o nosso foco aqui serão os custos de distribuição, compostos pela parcela B. Vamos para frente. Bom, o efeito médio percebido pelo consumidor da Hidropan será de 4,92%. Esse efeito ele é decomposto da seguinte forma. Tem os itens de parcela A, composto pelos 3 primeiros itens aí, encargos setoriais, transmissão e geração. Temos a parcela B, que é a parcela de distribuição, a maior responsável por esse aumento aí, de 4,92%, né? Ela vale 6,89%. E por fora, os financeiros que a gente comentou anteriormente. Antes de eu entrar especificamente nos itens de parcela B e parcela A, eu queria explicar uma conjuntura pela qual a Hidropan passa nesse momento da revisão tarifária dela. A Hidropan atualmente ela é suprida pela RGE, é uma outra distribuidora de um porte um pouco maior. Os estudos de planejamento, ONS, EPE, as transmissoras, quer dizer, o sistema como um todo, os estudos de planejamento mostraram que a única alternativa viável para o suprimento do mercado em expansão da Hidropan seria o acesso à rede básica. A rede básica é aquele grande sistema que tem aquelas linhas de transmissão, os ativos de transmissão, que possuem uma tensão maior do que essa rede de distribuição. Isso tem vantagens para o consumidor, vantagens técnicas, porque em ligando à rede básica tem mais energia para suprir esse consumidor da Hidropan. Por outro lado, esses investimentos por parte da Hidropan são custosos, eles são caros. E o consumidor arca com isso também. Então, o consumidor ele tem uma melhora no atendimento, ao mesmo tempo, ele paga por isso. O
ponto que eu queria chegar aqui nessa história com vocês é o seguinte: a necessidade de acesso à rede básica, e por isso os ativos da Hidropan, os equipamentos, as instalações dela, que a gente chamará de base de remuneração, serão maior. Itens de parcela B. O principal aí responsável por esse aumento, o efeito médio percebido do consumidor positivo, seria a remuneração regulatória. Apesar de a taxa de remuneração ter caído do segundo para o terceiro ciclo de revisão, a base de remuneração está crescendo muito por conta desse acesso à rede básica. Então, esse item de parcela B, remuneração regulatória, vale 4,26%. É o item mais significativo de parcela B. Os custos operacionais, eles influenciam um pouco menos, com um valor positivo de 1,39%, e depreciação, receitas recuperáveis, anuidades e outras receitas contribuem para 1,23%. O efeito para a parcela B é de 6,89%, como já mostrado quando a gente decompôs o efeito percebido pelo consumidor. Parcela A. Parcela A são os itens não gerenciáveis, os custos não gerenciáveis da distribuidora. Como é que a parcela A está contribuindo aí para a variação na tarifa? Bom, compra de energia em carros setoriais varia um pouco. Eles contribuem um pouco para essa alteração, com valor de 0,38%. A maior contribuição é para a transmissão. O que está acontecendo aqui nesse ponto? Atualmente existem contratos de uso e de conexão dos sistemas assinados pela Hidropan com a RGE. Nesse cenário de acesso à rede básica, haverá descontratação com a RGE e a recontratação, quer dizer, novos contratos de uso e conexão com as transmissoras responsáveis pelos pontos que a Hidropan se conectará à rede básica. Então a gente tem esse pequeno balanço aí. A descontratação do custo com a RGE contribui para uma queda de 7,77%, e os custos com rede básica fronteira e conexão, positivo 6%. Então, somando um com o outro, a gente tem uma redução de 1,77% em relação a esse item específico da parcela A. A combinação de itens de parcela A reflete na tarifa para uma queda de 1,39%. Componentes financeiros. Componentes financeiros são aqueles custos transitórios que os consumidores pagarão pelo período de 12 meses a cortar do aniversário da distribuidora. Eles, no caso da Hidropan, resultam em menos 1,2 milhões que contribuem para a modicidade tarifária. Só para a gente fazer a continha aí, a gente já comentou de parcela A e parcela B. Com os financeiros, a gente chega no efeito médio para o consumidor de 4,92%. 4,92% é o efeito médio percebido por todos os consumidores. Mas a estrutura tarifária ela é diferente dependendo do subgrupo, classe, nível de cada consumidor, nível de tensão com que cada consumidor é atendido. Então, a metodologia da ANEEL, ela aloca de formas diferentes os custos da distribuidora dependendo de alta ou baixa tensão. Então, dependendo do subgrupo e classe, tensão com que esse consumidor é abastecido, ele vai perceber diferentemente esse valor da Hidropan. Aí na tabela a gente vê quanto que cada consumidor vai perceber. Fator X. O que é o fator X? Nada mais, nada menos do que estabelecimento de metas de eficiência para a distribuidora. O fator X tem 3 componentes que a gente comentará agora. 2 são definidos nesse momento de revisão tarifária e um é definido depois a cada reajuste a partir de 2014. Os 2 componentes que estão sendo definidos agora nesse momento são o PD, que é referente à produtividade, e o T, que é referente à trajetória de redução dos custos operacionais. Somatório aí dá 2,69. O componente Q, chamado de componente de ex post, ele só será calculado a partir do próximo reajuste em 2014. E ele procura refletir a qualidade do serviço prestado pela Hidropan. Então, caso a qualidade piore, maior vai ser o componente Q e menor vai ser o reajuste da tarifa dos consumidores. Bom, eu como consumidor de energia elétrica, como é que eu percebo a qualidade na prestação de serviço? Eu como consumidor, eu quero que tenha energia disponível o tempo inteiro e que, caso ela falte, que seja o menor número de vezes pelo menor tempo possível.
Essa qualidade ela é mensurada com base nesses indicadores de continuidade, que podem ser coletivos ou individuais. Os indicadores coletivos são o DEC e o FEC. O DEC é a duração das interrupções e FEC é a frequência, isto é, o número de vezes com que essas interrupções acontecem. Os indicadores individuais eles são DIC, FIC e DEMIC. DIC, a duração de cada interrupção, FIC, a frequência com que elas acontecem, e DEMIC, a duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora. O que importa saber sobre indicadores de continuidade individuais estão nesse balão aí. Eles são obtidos a partir dos indicadores coletivos, eles devem ser informados nas faturas, existe uma compensação automática na fatura em caso de violação. A título de curiosidade, a gente tem aí números de compensações pagas e o valor delas que a Hidropan pagou para os anos de 2010, 2011 e 2012. Bom, aí a gente tem... Esse gráfico exemplifica bem o que a gente está falando. Vamos falar do DEC e depois do FEC. Em relação ao DEC, que é a duração dessas interrupções, a gente tem essa linha acima sendo o limite regulatório estabelecido pela ANEEL, limite máximo. A Hidropan não pode passar desse valor, senão será penalizada. E as barras são os DEC apurados para esses anos aí, 2006 até 2012. Em relação ao DEC, a Hidropan não ultrapassou nenhuma vez esse limite regulatório estabelecido pela ANEEL. Para a gente comparar com o DEC Brasil, a gente vê que a média Brasil, a partir de 2009, foi ferida. FEC, a frequência das interrupções. A Hidropan realmente ficou abaixo do limite regulatório estabelecido pela ANEEL, a não ser pelo ano de 2012. Se a gente compara com o FEC Brasil, a gente vê que a média Brasil não ultrapassou o limite regulatório da ANEEL. Quer dizer, a Hidropan é importante chamar a atenção da Hidropan nesse sentido, no FEC. Foi o único índice que ela feriu, no ano de 2012. Existem 2 rankings feitos pela ANEEL, saindo normalmente em meados de abril. A aplicação desses rankings é para as distribuidoras de maior e de menor porte. A Hidropan está nas de menor porte e primeira posição sendo a melhor para 28ª para inferior, a gente vê que a Hidropan está em 20ª posição no ranking nacional das distribuidoras do porte dela. Resumir então para vocês os principais números da revisão tarifária. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrar que esses números apresentados eles são provisórios, porque a gente ainda tem até o dia 3 de maio período para contribuição de todo mundo. Para os números aqui apresentados, as contribuições pertinentes serão consideradas nos cálculos pela ANEEL. E só chamando a atenção então, até dia 3 de maio as instruções estão no site da ANEEL de como contribuir. Eu agradeço.